Graça e paz e um bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa Expressão da Fé. Obrigado pela sua audiência e eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder pregar o Evangelho às pessoas. Lembrando que a missão, a tarefa de pregar o Evangelho, ela é um mandamento para todos nós cristãos. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, devemos dar continuidade a esse trabalho apostólico. Trabalho iniciado por Cristo, depois pelos apóstolos, e hoje continua para nós. Essa regra está valendo, esse mandamento é para nós cristãos. Bom, e hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre a oração, mais especificamente respondendo à pergunta de que forma devemos orar. Nos 2 programas passados, nós vimos que a oração ela deve ser feita com persistência, com insistência, com ação de graças. A terceira característica, com fé, de acordo com a vontade de Deus. E agora nós vamos para a quinta característica da oração cristã, que é para a glória de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: palavras de Cristo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E essa mesma orientação ela é confirmada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que fazemos, Deus está à procura de adoradores, que o adorem em verdade e espírito, e nós devemos ter esse espírito de gratidão e fazer tudo para a glória do Pai. Essa é a quinta característica. E agora a sexta e última, que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E de um coração correto diante de Deus. Nós temos uma passagem que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não é de se esperar, Já era de se esperar que um pecador, uma pessoa que vive uma vida de pecados, um pecador contumaz, não vai ter as suas orações aceitas. Isso não é bíblico. É claro que a pessoa, para que ela tenha essa pretensão, na sua oração, ela tem que buscar uma vida de comunhão, através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os irmãos. Procurar ter uma vida correta, um coração correto diante de Deus. Essa mesma orientação está no primeiro livro de Pedro, no capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, essa é a sexta característica, e assim nós encerramos os requisitos. Ainda voltaremos até o final do programa a falar mais alguns detalhes sobre esse assunto. Mas hoje estamos recebendo aqui um convidado bastante especial, uma pessoa muito querida na cidade, que é o empresário Rogério Delmonte, presidente do Sicomércio. Todos sabem, o Sicomércio é um sindicato patronal. Sicomércio é Sindicato do Comércio Varejista de Limeira. Obrigado pela sua presença, uma honra, obrigado por ter aceito o nosso convite. E faz tempo já que o senhor está lá, na frente do Sicomércio como presidente. Quanto tempo faz isso? Bom dia. Bom dia, doutor Siddhartha. Eu que agradeço o convite e também aproveito para parabenizar o programa, que leva uma palavra para todos aí, que isso é uma coisa que todos estão precisando, e é importante que tenham programas assim, que levam um pouco da palavra de Deus, de Jesus Cristo, às pessoas. Falando de Sicomércio, eu estou há 9 anos à frente da presidência, como diretor já há um tempo a mais. É um mandato que se encerra esse ano e certamente vou passar o bastão, porque é um cargo que exige bastante da gente, e como a gente tem a atividade principal é a empresa, toda a casa, a gente se doa para o Sicomércio, não só eu como presidente, como a diretoria também, voluntários. Então
E também o continuismo não é bom. Eu fiquei por 2 mandatos, depois teve uma sincronia com a Federação do Comércio, a qual nós somos filiados pelo Sicomércio, e também a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que é uma entidade nacional. Então essa sincronia alongou um pouco o mandato. Mas, apesar de ser bastante cansativo, exigir bastante da gente, tive um grande aprendizado em todos esses tempos. Porque a gente aprende a negociação, aprende a lidar com pessoas, além da parte comercial, que isso já tenho uma bagagem grande, são 40 anos no comércio, desde o tempo que eu era funcionário até hoje como proprietário de empresa, né? Já estou há 30 anos na frente de negócios, eu fui proprietário da Casa do Tubo e agora estou à frente da Toda Casa. Então, mas o sindicato ensina bastante. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado, mas chegou ao final e eu quero, esse ano, passar o bastão para um amigo diretor da casa e dar sequência no trabalho, que é uma entidade, o Sicomércio é uma entidade bem representativa na cidade e nas cidades em torno, a qual nós também representamos outras 5 cidades, que é Araras, Iracemápolis, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho e Conchal. Então estamos aí para falar um pouquinho mais aí para os seus telespectadores. Com certeza, 9 anos é bastante tempo, né? Quer dizer, na verdade é um alívio, né? Mas é lógico que vai deixar saudades também, até por todo esse aprendizado. Agora, o senhor já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, mas é bom para que os nossos telespectadores entendam. O Sicomércio, ele não representa só Limeira, né? Tem as cidades da região. O senhor poderia repetir as cidades? Sim, contando Limeira, são 6 cidades que nós temos que representar os empresários. Além de Limeira, então, Araras, Iracemápolis, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho e Conchal. Tem uma população mais de 500 mil habitantes, em torno de 6 mil empresas entre comércio e serviço, então tem bastante cobrança, bastante reivindicação e a gente tem procurado atender, pelo menos ouvir as reivindicações dos empresários e, dentro do possível, atender as reivindicações também. E qual foi a marca registrada, né? O que foi o forte da atuação do Sicomércio nesse tempo? Então, as negociações, é claro que nós procuramos defender o interesse dos empresariados, dos empresários, né? E sem ferir os interesses dos empregados. Então, essa é a parte principal que eu, quando assumi a presidência, infelizmente numa situação não tão boa, então o presidente Henrique Paulo Marquezin faleceu, ele teve uma doença, acabou falecendo, eu era o vice-presidente e assumi. E daí o meu foco era, como presidente da entidade, era dar assistência na nossa região. Não tinha objetivo dentro da federação, de cargos dentro da federação, que alguns têm esse foco, mas o meu foco era trabalhar na base. Fortalecer a parceria com algumas entidades que a gente já tinha parceria, fortalecer ainda mais, ter uma participação maior. Hoje nós temos participação no SEBRAE, que atende as micro e pequenas empresas na parte de orientação. Nós somos parceiros, entidade co-irmã com a Associação Comercial. Temos também uma parceria com a Ciesp na cidade. Temos ligações com o Sesc e Senac, tanto na cidade como também nas cidades em torno. E uma grande conquista para o Sicomércio, porque tanto o Sesc como o Senac só instalam em uma cidade se for através do Sindicato do Comércio Varejista. E nós já tínhamos o Senac em Limeira, e assim que eu assumi a presidência, meu grande objetivo era trazer uma unidade do Sesc para Limeira. Então eu batalhei bastante junto à federação, porque é lá que libera uma unidade para a cidade. E nós conseguimos, depois de muita batalha, de muitos nãos, Limeira já foi indicada e já tem a área, e a área já foi transferida para o Sesc, para que nos próximos anos aí Limeira tenha uma unidade do Sesc, que é um grande ganho para a cidade em termos culturais,
desportivos, sociais. É uma unidade que traz muitos pontos positivos para a cidade e para toda a comunidade, não só para os comerciários, que é o grande foco, para os empregados do comércio, mas também para a sociedade em geral. Essa é uma novidade que eu não sabia, né? E é um grande ganho realmente para a cidade a vinda do SESC para cá. Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Expressão da Fé e hoje nós estamos concluindo, né, um estudo sobre as características que deve ter a oração cristã, lembrando que Deus escuta as orações de seus filhos e Ele nos manda orar e promete escutar nossas orações. Isso tem fundamento no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que linda passagem bíblica, né? Então, não é só o nosso dever de orar como cristão, mas Deus promete também ouvir as nossas orações. Nós temos também uma passagem no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ou seja, nós temos também essa garantia bíblica de que as orações não são ouvidas, não só são ouvidas, como também são respondidas. Nós temos nos Salmos, no livro de Salmos também, no capítulo 17, versículo 6, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras, né? Salmo de Davi, então mostrando e deixando essa herança para os cristãos, de que Deus, Ele ouve e responde às orações. Mas é claro que as orações, elas têm as suas características, têm os seus requisitos, né? Uma vida de comunhão, não vamos imaginar que uma pessoa que tem uma vida pecaminosa, um pecador contumaz, vá ter suas orações respondidas, né? De uma forma até ilógica em relação ao que diz a doutrina bíblica. Bom, mas nós estamos aqui também com um bate-papo gostoso com o empresário Rogério Del Monde, presidente do Sicomércio já há 9 anos. 9 anos. E eu quero falar um pouco da Toda Casa Acabamentos, né? Eu sou suspeito para falar da Toda Casa porque ela é parceira nossa do programa, mas eu garanto que eu nem conhecia, né, o Rogério, e eu já era cliente da Toda Casa, uma loja que foi ampliada, maravilhosa. Gosto de ir lá às vezes nem para comprar nada, viu, seu Rogério, mas para ver o showroom, porque realmente uma loja que surpreende, né, pela qualidade dos seus produtos e que, quem não conhece, né, fica na Vila Cláudia, muito conhecida, e que é um ganho para Limeira, porque agora ela foi reformada. Como andam as coisas por lá? Graças a Deus, muito bem. A gente, como o senhor falou, e também agradeço o testemunho aí, que a gente tem feito essa ampliação para dar mais conforto aos clientes, ter mais espaço, mais produtos e de forma melhor exposta. E a gente está obtendo resultados bastante positivos com a ampliação. Nós na verdade nem finalizamos ainda, ela está em processo ainda de finalização. Nos próximos dias a gente conclui o projeto inicial, mas já estamos atendendo na parte ampliada desde fevereiro, então agora ficou bastante confortável a loja, produtos ficam mais visíveis, mais fácil da pessoa escolher. Então o resultado já está aparecendo e a gente está muito satisfeito. Uma pergunta, porque muitos fazem reformas, né, nas suas residências, não necessariamente uma grande reforma, mas às vezes uma pequena reforma, uma ampliação, uma coisa simples, né? E também tem a questão do bom gosto. Muitas vezes para se contratar um arquiteto, um decorador, fica caro, né? Nada contra os arquitetos, mas às vezes fica inviável, a pessoa não tem condição. E algumas lojas, eu sei, em Campinas tem isso, eles dão uma certa assessoria para a pessoa, elas dão uma orientação, né? Dentro da estética, né? Da decoração, para que a pessoa possa fazer essa reforma. Tem esse tipo de assessoria também na Toda Casa? Sem dúvida, nós temos esse tipo de trabalho, como o senhor também falou, nós temos parceria com vários arquitetos da cidade.
eles normalmente trazem os clientes e eles fazem a indicação dos produtos. E aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem o arquiteto ou não tem condição de ter um arquiteto acompanhando, a gente tem um trabalho lá de especificadores e que transforma os produtos, coloca numa paginação e apresenta para o cliente. É um sistema de paginação que deixa como se fosse uma foto. Então a pessoa já vai ter a noção real de como vai ficar o produto aplicado na sua residência. Então isso facilita bastante, tem ajudado bastante o consumidor e para a gente serve de serviço e com isso a gente ganha a confiança do cliente e isso dá resultado nas vendas, né? Ajuda, né? Deixa mais confortável, né? Quer dizer, essa assessoria é dada através dos próprios arquitetos, né? E eu queria falar também, queria mandar um abraço, né? Aproveitar para a dona Lilian. Acredito que ela tem uma boa participação nessa assessoria, como que é? Normalmente as mulheres, né? É que tem esse bom gosto, que se preocupam mais com essa questão da decoração, da estética. Qual a participação dela? A participação dela na empresa é fundamental. Isso, ela que 90% do trabalho é ela que conduz lá. Eu sou assessor dela na empresa. Mas ela tem um bom gosto, ela ajuda a equipe na hora de indicar algum produto, quando tiver uma necessidade, ela acompanha. Além das mulheres, nós temos alguns homens lá também com bom gosto, mas que trocam ideia junto com a proprietária da residência, o proprietário. E também temos na equipe de projetistas moças jovens lá que também têm dado o suporte, tanto jovens, tanto mulheres como homens. Então tem unido a sensibilidade da mulher, o bom gosto da mulher, com algumas dicas dos homens também, que vão conviver, porque a gente chega em casais lá e tem algum conflito e a gente tenta trazer um material que atenda a vontade dos dois, né? Então isso é interessante. E a Lília, como o senhor falou, ela dá um suporte também nessa área aí, ela gosta do que faz, então com isso faz bem feito. E também a equipe, a gente tem procurado passar essa experiência dos meus 30 anos à frente dos negócios, quase 40 como à frente de comércio, desde o tempo de funcionário, um pouquinho da experiência que a gente tem para a nossa equipe, que tratar bem as pessoas vai fazer a diferença. E hoje nós temos uma equipe lá de colaboradores que a gente tenta no dia a dia trocar ideias para que atenda bem o consumidor. Sabemos que temos falhas que precisamos melhorar e estamos sempre em busca, através de treinamentos com fornecedores, outros tipos de treinamento de como lidar com pessoas, para que possa atender a expectativa do consumidor, né? Que ele chega à loja buscando o melhor produto, com o melhor preço e o melhor atendimento, né? Então isso é que faz a diferença. E as mulheres, elas chegam como auxiliares, né, assistentes, mas no final acabam tomando conta de tudo e mandando em tudo. Isso é uma verdade. Mas vamos novamente agora para o nosso intervalo comercial e nós voltamos já já. Estamos de volta, mencionando algumas passagens que nos mostram que Deus ouve as nossas orações e que também as atende. Nós temos no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 17, que diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. E o famoso Salmo 91, né, no versículo 15, que diz: ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então nós vemos que nós temos fundamentação bíblica para o atendimento das orações. Faremos futuramente também um estudo sobre os casos em que Deus não atendeu as orações e o fundamento bíblico que isso vai nos aprimorar e vai nos aprofundar nesse assunto. Mas nós estamos aqui com um bate-papo gostoso, né, com o empresário Rogério Delmonde, presidente da Cicomércio, ainda, né, mas já por 9 anos, e falando da Toda Casa Acabamentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu considero fundamental, que são os custos, né? Hoje quem chega lá na Toda Casa, principalmente agora com a reforma, acha que é coisa para rico, né? Mas atende às outras classes sociais, como que está
essa questão dos preços, né, dos produtos? Que tipo de classe atende a toda a casa? Então, doutor Siddhartha, o nosso objetivo não foi mudar o foco da empresa. Nós temos produtos para atender qualquer tipo de classe social. Atendemos todos os tipos. Temos materiais mais econômicos, não sem qualidade, porque existe no ramo cerâmico, principalmente, produtos que são tratados como comercial, mas o comercial é desqualificado. Nós não trabalhamos com produtos desqualificados, sempre produto A, mesmo sendo um produto mais econômico. Então, mas temos produtos para todos os tipos de obra, desde uma obra mais simples até uma obra mais elaborada. Então, serve uma paginação para uma obra de um condomínio, mas também uma obra residencial fora de um condomínio. Então, nós até falamos e sempre colocamos que temos produtos para todos os bolsos e todos os gostos. Então, a gente até convida a todas as pessoas que estão construindo para ir conhecer a loja, ver os preços, que são preços bastante competitivos e tem todas as opções, um leque de variedade bastante grande. De fato tem um showroom maravilhoso, né? Eu convido também as pessoas que vão lá tomar um cafezinho, né? Um cafezinho expresso na Toda Casa Acabamentos e conhecer a loja, que realmente é muito bonita, né? Já conhecia. Antes ela já estava boa, agora ficou muito melhor, né? Mas vamos caminhando para o final do nosso programa. Obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor fizesse aí suas considerações finais, né? Ou convidasse o público também para conhecer a Toda Casa, porque é uma loja que a gente conhece e realmente eu recomendo, né? Sou cliente, né? Como eu disse, muito antes de conhecer o Rogério, então eu não sou suspeito não, eu posso falar porque realmente é uma grande loja. Mais uma vez eu agradeço tanto o convite para falar em nome do Sicomércio, que é a casa do comerciante. Então, o comerciante, se tiver dúvida, as portas estão sempre abertas e a casa é do comerciante, não tem dono, é o comércio que sustenta o Sicomércio. E em relação a Toda a Casa também, eu agradeço também o testemunho aí sobre o atendimento e a gente pretende e espera sempre estar dando um bom atendimento às pessoas que vão até lá para fazer um orçamento e, claro, a gente pretende fazer a venda. Então, fica o convite mais uma vez para que vão até lá, conheçam as novas instalações e veja se de fato é tudo que a gente está comentando aqui. E também aproveitando mais uma vez, parabenizar pelo programa aí que está levando mensagens positivas e de alerta a toda a população, que a gente sabe dos problemas que nós temos sociais hoje. Quem sabe isso vai ser uma luz para todos aí. Obrigado mais uma vez e obrigado a você, né, pela sua companhia, nos acompanhou até agora e convido a estar conosco no sábado que vem, a partir das 11h30, aqui pela TV Jornal. Até lá.